Beleza, pessoal? Finalizando essa parte de revisão, na aula de hoje, a gente vai ver subconjunto, tá? Aí essa parte a gente finaliza tudo que a gente estudou até aqui, né? Pelo menos para essa primeira semana que a gente começou aí a parte de conjunto. Só tivemos uma semana de aula, então a gente vai até interseção entre conjuntos, né? Então, vamos ver subconjunto, união e interseção. Aí, a partir daí, vem novidade, ok? A gente não resolveu esses exercícios, a gente vai também, ainda não vai resolver esses exercícios, porque eu vou compartilhar isso com vocês, e depois vocês resolvem os exercícios, em algum momento, quando a gente voltar, a gente resolve esses exercícios, tudo bem? Então, vamos falar sobre subconjunto, união de conjuntos e interseção de conjuntos, tá? Então, o que é um subconjunto? Subconjunto, galera, basicamente é uma parte, né? É uma parte daquele conjunto. Então, você tem um conjunto todo, né? A gente trabalhou muito na aula passada sobre conjunto universo. Então, você pega uma parte daquele conjunto, você está pegando um subconjunto, né? Então, aqui, pessoal, ele colocou dois exemplos. Colocou um exemplo, na verdade, né? Eu tenho um conjunto A, deixa eu anotar esse conjunto A aqui, para ficar mais claro, porque no livro está bem clarinho. Então, conjunto A, que é o conjunto menos 2, 0, 1 e 2. E tem um conjunto B, que é o conjunto menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Se você parar para pensar, se você, como ele fez aqui no diagrama, está bem lá no finalzinho, mas eu posso escrever aqui para ficar mais claro para vocês. Você percebe que o conjunto A, todos os elementos do conjunto A estão também no conjunto B. Ó. O menos 2 está no conjunto B, o 0 está no conjunto B, o 1 está no conjunto B, o 2 está no conjunto B. Com isso, como todos os elementos do conjunto A está no conjunto B, eu posso afirmar que o conjunto A está contido no conjunto B. Agora, eu não vou usar a palavra mais pertence ou não pertence. Eu vou usar a palavra contido ou não está contido. Por quê? Porque eu estou falando de um conjunto dentro do outro. Tá? Quando a gente fala de elementos de conjunto, um elemento pertence ao conjunto. Agora, quando eu falo de um conjunto com outro conjunto, eu falo esse conjunto está contido nesse outro conjunto. Foi o que aconteceu aqui. Todos os elementos do conjunto A pertencem também ao conjunto B. Logo, o conjunto A está contido no conjunto B. Uma outra maneira da gente ver isso é falar ao contrário. Estou falando que A está contido em B. Mas eu também posso falar que o B contém o A. Né? Aí, se a gente fizer o diagrama, a gente vai perceber que o conjunto A é um conjunto menorzinho, ele vai ficar aqui dentro. Aqui, conjunto A, que é menos 2, 0, 1 e 2, está tudo aqui dentro. E o conjunto B, ele está aqui fora, é maior, um conjunto maior. Para completar ele, o que eu preciso? Eu preciso colocar o menos 3, o menos 1, né? E também o 3 aqui fora. Vamos conferir. Menos 1, menos 2, 0, 1, 2, no menos 3, completo. O conjunto B está completo. E dentro dele a gente tem o conjunto A. Então, esse aqui é um conjunto que está contido no outro. Significa dizer que o conjunto A é subconjunto do conjunto B. É uma parte do conjunto B. Ficou claro, galera? Quando um conjunto está dentro do outro, a gente diz que ele é subconjunto. Essa é a ideia. E aí tem algumas propriedades que a gente comentou na aula, né? Ah, uma coisa importante, pessoal. Uma coisa importantíssima.
Se você tiver um elemento falhando, digamos, sei lá, digamos que no conjunto A, além de 2, a gente tivesse também 4. Eu poderia dizer que esse conjunto está dentro do B? Não, porque falhou o 4. O 4 não faz parte do conjunto B. Se ele não faz parte, ele não tem como, esse conjunto não tem como estar inteiramente contido. Tá? Então, nesse caso, eu digo que o A não está contido no B. Então, eu uso o seguinte símbolo. Se fosse assim, colocaria que A não está contido em B. Por quê, professor? Porque o 4 não faz parte do conjunto B. Então, logo o conjunto A tem que ter alguma parte que está fora aqui. Tem alguma parte do A que está fora, que é para contemplar o 4. Tá bom? Então, quando isso acontecer, você usa esse símbolo. Não está contido. Eu vou voltar aqui para deixar como está na configuração do livro. Beleza? Claro, contém todos os elementos que está lá. Não pode faltar nada nenhum. Aí a gente falou algumas propriedades interessantes, são algumas propriedades mais lógicas, tá? Que são as seguintes. O vazio está contido em qualquer conjunto. Então, qualquer conjunto tem como subconjunto o vazio. O vazio está em todo lugar. Para você perceber, por exemplo, você pegar um recipiente, o vazio vai estar lá. O vazio, ele está em todo lugar. Então, vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Segunda propriedade. Todo conjunto é subconjunto de si mesmo. Por exemplo, o conjunto A é subconjunto dele mesmo. Por quê? Porque ele está dentro dele mesmo. Isso é uma questão de lógica. Né? Então, o vazio é subconjunto de todo mundo. E o conjunto é subconjunto dele mesmo. Porque ele é a parte completa, né? Ele é o completo. Tem também a propriedade antissimétrica. Que é isso, professor? Por exemplo, se você tem um conjunto A contido no conjunto B e um conjunto B, esse mesmo conjunto B está contido no A, o que é que eu concluo? Bom, o A está dentro do B. O B está dentro do A. Logo, eu concluo é que esses conjuntos são iguais. Isso só vai acontecer. O A vai estar dentro do B e o B vai estar dentro do A, só se eles forem iguais. Não tem como ser diferente. Beleza? E ainda tem mais uma propriedade, que é a propriedade. Deixa eu passar aqui um pouquinho. Essa foi a propriedade antissimétrica. A gente tem a propriedade transitiva, que é Deus. Se eu tenho um conjunto A que está contido no conjunto C, e além disso, esse conjunto C está contido no B, ó, o A está contido no C. O C está contido no B. O que implica? Vocês acham? O A está contido no C, o C está contido no B, logo, o A está contido no B. Isso aqui é a transitividade, né? Está contido no C, o C está contido no B, logo, o A, como ele é menorzinho, ele vai estar, consequentemente, no conjunto B. Tá certo? Então, a verifico a antiflexiva, que é se A está em B e B está em A, logo eles são iguais. E a transitiva, se A está em C e C está em B, logo o A está no B. Essas propriedades estão expressas no livro de vocês. Deixa eu só falar a página, né? Página 13, tá bom? Se vocês quiserem reler, tem aqui algumas afirmações referentes. Olha que figura bacana essa daqui. Vamos lá analisar essa figura. Ver se está dando para vocês verem direitinho. Ó, pronto. O conjunto G é o menorzinho, né? Ele está contido no conjunto F, que está contido no conjunto M. Então, o conjunto G está contido no conjunto F. Mas o F está contido no conjunto M. O G está no F e o F está no M. O que acontece? Bom, então significa que o G, que é o pequenininho, se implica que o G está contido em qual? No grandão? No M. Então, aqui eu fiz a transitividade. Um está dentro do outro. Belezinha, pessoal? Tranquilo aí. Bem explicadozinho essa parte.
E aí a gente vai deixar como tarefa de casa para vocês fazerem, né? Que eu já marquei, inclusive, vocês responderem no caderno. As questões de 10. Vai aqui. Questões do 10 ao, ao 14? Não, ao 14? Ao 16. Acho que dá para fazer tudo, né, pessoal? Dá para fazer do 10 ao. Dá para fazer tudo. O que vocês não conseguirem fazer, do 10 ao 18. O que vocês não conseguirem fazer, aí vocês deixam aí no comentário e a gente responde na próxima aula, tá bom? Vocês colocam, ó, professor, não consegui fazer tal. Aí eu vou lá e respondo no próximo vídeo, certo? 10, 18. Vocês tentam fazer o que vocês não conseguirem. Vocês colocam no comentário e a gente resolve na próxima aula, tá? Agora vamos falar da nossa parte final, vamos falar das operações. Tá? É importante esse momento, pessoal, para vocês treinarem, porque aí, se eu ficar respondendo tudo, vocês não vão conseguir compreender, né? Então é bom dar esse timezinho para vocês poderem. Piscou aqui, deixa eu tirar o piloto aqui, atrapalhei. Desculpa. Então, para vocês poderem treinar em casa, tal, pega o vídeo, tenta responder e tal. Essa semana que vem, vou ver os comentários, então chegar na quinta ou na sexta, eu gravo um videozinho com os comentários. Aquelas pessoas que responderam ou que fizeram pergunta, eu vou e faço, eu gravo o vídeo, tá bom? Na quinta ou na sexta. Vou gravar na quinta ou na sexta. Então tá aqui, operação no conjunto. Aí eu tenho aqui. E também, se não tiver comentário nenhum, a gente responde quando voltar. Bom, e aí a gente vai falar agora de operações com conjuntos. Durante a aula, a gente estudou união e interseção. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, para a gente finalizar a aula de hoje. Vamos falar primeiro de união. Né? União entre dois conjuntos. Então, eu tenho aqui um conjunto A, que eu tinha acabado de escolher, e subconjunto. Vamos falar agora de união. Então, eu vou escrever aqui o conjunto A. O conjunto A que colocou é 2, 4, 6, 8, 10. Conjunto B, ele colocou foi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com dois conjuntos. Dois conjuntos. Conjunto A e conjunto B. Se eu quero fazer a união, vou fazer. Eu vou juntar todo mundo no pacote. Então, esse conjunto a gente representa assim. A união B, tá aqui, símbolo de união. E eu vou colocar todos os elementos. Só que eu coloco todos os elementos, mas eu não vou repetir. Por exemplo, eu coloco 1, beleza. Eu coloco 2, beleza. Mas eu não preciso colocar 2, 2. Porque 1, 2 já representam os dois. Tá bom? Eu não preciso escrever 2, depois 2 de novo. Eu só vou escrever aqueles que são novidades. Para mim, então, por exemplo, 1, 2, beleza. O 3 é novidade. O 4 é novidade, né? O 5 é novidade. O 6 é novidade. Tem mais novidade? Ficou faltando quem? Opa, o 8 e o 10. Faltando o 8 e o 10. Pronto. Não precisa repetir. Aqueles que se repetem, você deixa. Esse daqui ele já vale como esses dois elementos. Esse 4, ele já vale para esses dois. Esse 6 que eu coloquei, ele já vale para esses dois. Beleza? Então, aqui é o conjunto união. É só pegar todos os elementos e escrever no conjunto só. Tá? Aqui no quadro, eles fizeram um diagrama de Venn, não sei se vocês estão vendo aí, mas no livro dá para você acompanhar. Conjunto A, conjunto B, né? E aqui ele colocou dentro de um conjunto universo, né? Conjunto universo, provavelmente, esse conjunto aqui é os números naturais, né? Os naturais. Certo? Então, essa é a ideia de conjunto união. Eu vou só ler aqui o que está escrito no livro para a gente poder fechar essa parte. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Ó. Dados conjuntos A e B, chamamos de união de A e B,
né? A união B. O conjunto C, tal que C pertence, tal que X pertence a C, se somente se ele pertence ou a A ou a B. Um elemento, para pertencer à união, ele tem que pertencer a um conjunto ou outro, né? Não tem como ele pertencer à união e ele não fazer parte nem do A nem do B. Se ele não faz parte nem do A nem do B, ele não faz parte da união, óbvio, tá? E aqui ele coloca mais alguns exemplos. Ó. Por exemplo, ó, conjunto D. Conjunto D. 3, 6, 9, 12 e 15. Aí, quando vai fazer a união, como não tem elementos em comum, eu escrevo todo mundo. Todo mundo, ó, todos que estão no D, todos que estão no E. Aí eu escrevo um conjunto só. Esse é o conjunto união. Está tudo pintadinho aqui. É tudo isso. Ah, então deixa eu anotar até esse aqui também. Anotar o conjunto D, né? E o conjunto E. Então, 3, 6, 9, 12, 15. Aí eu tenho o conjunto E como sendo 2, 7, 11 e 13. Pronto. Aí eu vou fazer a união dos dois. Então, D, união é pegar todos os elementos. Então, 2. É bom você colocar na ordem, né? Para ficar bonitinho. 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12, 13 e 15. Peguei todos os elementos do D, todos os elementos de E e formei um novo conjunto. Certo? Aqui tem mais um extra, né? Ó, o conjunto, veja que o conjunto G, que é CDE, ele está dentro do conjunto F, né? Ele é um subconjunto, não é? Subconjunto. Então veja que a união praticamente é só o conjunto F, a união. A união é um conjunto maior, porque o G, que é pequenininho, já está dentro, então a união vai ser grande, né? Então, toda vez que você tiver, ó, aqui nessa situação, né? O G está contido no F. Então, significa dizer que a união, ou seja, F união G, vai ser igual ao conjunto maior, que é o F. A união não é tudo? Então, o G, que é pequenininho, está lá dentro. Então, logo, a união vai ser o conjunto maior. Beleza? Pronto. Vamos falar agora, gente, de interseção. Interseção, para a gente fechar a nossa aula de hoje. Falar sobre interseção. Tem algumas propriedades aqui, né? Elemento dentro. Conjunto A, união com vazio, próprio A. Óbvio, né? Você não tem nada. Vai juntar com A, fica só o A. Idempotente. O A com união com ele mesmo vai ser o próprio A. Então, quando você unir o A com ele mesmo, vai dar o próprio A. Não tem elemento novo, não tem novidade. Né? Propriedade comutativa. O A união B é igual ao B união A. Pega o A e une com o B. É a mesma coisa que pegar o B e unir com o A. Propriedade associativa. A união B, união C, é a mesma coisa que B união a C, depois unir com A. Então, você pode unir à medida que você for conveniente para você. Você vai formar o mesmo conjunto. Tá? Essas propriedades são interessantes. Vamos falar agora, para a gente fechar, a interseção, mais 10 minutinhos aí, falar da interseção, gente. A interseção, eu vou usar os mesmos elementos para a gente poder facilitar aqui o nosso vídeo, né? Então, os mesmos elementos, ó. Conjunto A. Aqui os elementos. 2, 4, 6, 8, 10. Conjunto B. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que seria a interseção, pessoal?
são os elementos que tanto estão no A, como também estão no B. Então, eles fazem parte tanto do conjunto A, como do conjunto B. Por exemplo, o 2 está no A, o 2 está no B. Então, o A interseção B, o 2 faz parte da interseção. Por quê? Porque ele está no A e também está no B, repetido. Então, a interseção são as repetições, né? Então, por exemplo, o 4. O 4 está no A, tá. O 4 está no B, não. Faz parte da interseção. O 6 está no A, tá. E está no B, tá também. Então, a interseção entre o A e o B é o 2, o 4 e o 6. Tem mais algum elemento que está tanto no A quanto no B? Por exemplo, o 1 está no B, mas não está no A. O 3, da mesma forma. O 5, da mesma forma. O 8, só está no A. O 10, só está no A. Então, ele não faz parte da interseção. A interseção entre A e B, aí nesse caso, a gente usa um símbolo U invertido, de cabeça para baixo. A interseção B é igual a 2, 4 e 6. Veja que nesse segundo exemplo, a gente não tem nenhuma interseção. Ou seja, D interseção E é vazia. Porque o 3 está aqui, mas não está aqui. O 2 está aqui, mas não está aqui. O 6 está aqui, mas está aqui. O 7 está aqui, mas não está aqui. O 9 está aqui, mas não está aqui. O 11 está aqui. Veja que não tem nenhum elemento comum. Significa dizer que a interseção é vazia, né? Isso pode acontecer? Pode. Isso, quando os conjuntos eles são disjuntos, ele não tem nenhuma parte em comum. Aí você tem um conjunto que são disjuntos, ou seja, ele não tem parte em comum. Logo, a sua interseção é vazia. Mas também pode acontecer dos elementos estarem totalmente contidos, né? Então, aqui é disjunto, mas pode ser que esteja contido. Aí, o que vai acontecer quando você vai fazer a interseção? O que vocês acham? Você tem lá um conjunto pequenininho dentro de um grandão. Qual vai ser a interseção? O que vocês acham? Ó, aqui, ó. Aquele exemplo. Deixa eu puxar um pouquinho mais para cá, para poder... Peraí, aqui. Ó, conjunto G. Ó, conjunto G. Pequenininho mesmo, tá? Aqui. Aí, 1 e 3. Ele está dentro do conjunto F, né? Conjunto F. Então, significa o quê? Que esse conjunto é a interseção. Ele é pequenininho. Então, toda vez que você tiver um conjunto dentro de outro, significa que a interseção, ou seja, G, interseção F, vai ser o conjunto pequenininho que está dentro. Então, não, é um conjunto grande e a interseção é um conjunto pequeno. Beleza? Tranquilo? Quando eles estiverem juntos, ou seja, que não tiver número em comum, significa que a interseção é vazia. Pode ser que aconteça como aconteceu com A e B aqui, que tem apenas uma parte, não tem tudo, mas tem uma parte. Né? Então, a união é o conjunto de todos os elementos, do A e do B, e a interseção é só aqueles que se repetem, ou seja, que estão tanto no A quanto no B. Beleza, gente? Então é isso. Essa foi a aula de hoje. Deixa eu ver se eu tenho mais tempo com vocês. Tenho mais 5 minutinhos. Dá para a gente falar de algumas propriedades, né? Aqui, ó, propriedades. Algumas propriedades estão aqui, ó. O elemento é o elemento da interseção, é o conjunto do universo. Então, a interseção do conjunto do universo vai ser o próprio A. Se você fizer a interseção com o vazio, não vai dar certo. Vai dar zero, tá? Vai dar vazio. Né? Porque o vazio está em todo lugar, então a única interseção é vazio. A interseção A é o próprio A, você está intercedendo ele com ele mesmo. É o próprio A. A interseção D é a mesma coisa que B, interseção A, não importa a ordem, ou seja, a comutatividade. E a associatividade também vale, tá? Lembrando que o elemento neutro lá na união é o conjunto vazio, né? Se você unir o conjunto A com o vazio, vai dar o próprio conjunto A. No caso aqui,
Um elemento neutro é o conjunto universo. Se você fizer a interseção do A com o seu conjunto universo, vai dar o próprio A. Tá? Só que isso é uma questão de lógica. É interessante vocês aprenderem isso daí, porque facilita um pouco, tá? Tem algumas propriedades que ficam mais visíveis. Aqui, por exemplo, ó, essa parte aqui. Agora, ó. Aqui, essa parte. Essa é a parte comum aos três conjuntos, ao A, ao B e ao C. Mas se eu pintar um pouquinho para cá, ó, essa aqui é a interseção entre o A e o C. Se eu pintar um pouquinho para cá, esse pedaço aqui, vou apagar eles. Apagar esse aqui. Vou pintar esse outro lado. Ó, isso aqui é a interseção do B com o C. E eu posso fazer também, deixa eu apagar essa parte, eu posso fazer a interseção do A com o B, que é como está ali no outro lado. Tá certo? Pronto. Dependendo do que você precise, né? Se eu fosse escrever esse conjunto é o conjunto A, união da interseção com o B e o C, a união aqui na interseção de B com C, essa parte. Então, a união do A com a interseção do B e C. União do A união B com B e C, a interseção do B e C. Então, isso facilita. E esse é o próximo exercício, né, que eu vou deixar para vocês. Né? O próximo exercício. Cada figurinha dessa, né? Cada figura dessa tem uma representação. Que aí é o que eu vou pedir para vocês fazerem. Ah, gente, quase esqueço. Olha, a gente chegou a fazer essas contas aqui, não foi? Ó, meu Deus, livros aí. Para mim, está né? Ó, o número de elementos da união vai ser sempre a soma do número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos da interseção. Por que eu tenho que tirar a interseção? Porque quando eu somo o A com o B, eu estou somando a interseção duas vezes. Então, o número de elementos da união vai ser a soma do número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos da interseção. Por quê? Porque quando eu somei o A e o B, eu somei a interseção duas vezes, já que os números de elementos estão no A e no B, faz parte da interseção. Tá bom? Aí tem aqui um exercício, né, que a gente pode responder, mas eu prefiro, a gente chegou a falar de diferença, mas hoje não dá tempo, eu prefiro pegar um exercício aqui novo para a gente poder resolver. Cadê aqui? Deixa eu ver, deixa eu tentar encontrar um. Pronto, olha aqui. Pronto. O 22. Aí a gente finaliza a aula. O 22. Vou falar daquelas sumas lá, o número de elementos, tá? Aí veja, olha. Se o conjunto A é formado por divisores positivos de 18 e o conjunto B possui 5 elementos, e o número de elementos de A interseção B é 3, quantos elementos possui o conjunto A união B? Então, vamos colocar isso aqui no quadro. Vou colocar isso aqui no quadro. Eu vou apagar essa parte. Não, essa aqui. Apagar essa parte. Então, veja. O conjunto A é formado pelos divisores, né, positivos de 18. E o conjunto B possui 5 elementos. Vamos colocar primeiro os divisores positivos de 18. Quais são os divisores positivos de 18? É o 2. O 3 também divide o 18, né? 4 não, 5 não, 6 divide o 18, né? O que mais que a gente tem? A gente tem também o 9 divide o 18. E a gente tem o próprio 18, que divide ele mesmo. Né? Positivo. Ah, tem um. Eu tenho um. Não é positivo? O 1 é divisor mesmo. 1, 2, 3, 4 não dá. Não dá. 3 dá. 6, sim.
9 e o próprio 18. Pronto. Quantos elementos eu tenho no conjunto A? Número de elementos do A? 3, 6. Então, eu tenho 6 elementos. Deixa eu parar aqui. Tenho 6 elementos. Número de elementos do conjunto B, ele está falando que o conjunto B possui 5 elementos. Então, ele quer saber quanto vale a união. Sabendo que o número de elementos de A interseção B é igual a 3. Então, a união, a gente sabe que o número de elementos da união vai ser o número de elementos do A mais o número de elementos do B menos, porque eu já contei 2 vezes a interseção, então menos, só para finalizar, vai ser a questão 22, menos o número de elementos de A em interseção B. Aí a gente substitui. Quantos elementos tem o conjunto A? 6. Mais. Quantos elementos tem o conjunto B? 5. Menos a interseção, 3. Logo, a união do A com o B, aqui dá 11, fica 11 menos 3. A gente tem que o número de elementos de A união B. Quantos elementos vai ter? Apenas 8 elementos. Certo? Claro que existem outros exercícios para você resolver com isso, mas aí mostra como que você utiliza, né, aquela fórmula, número de elementos da união. Essa daí. Sempre essa regra é válida. Ou seja, o número de elementos da união é igual ao número de elementos do A mais o número de elementos de B menos o número de elementos da interseção. Essa regra vale sempre. Beleza, pessoal? E aí, eu vou deixar como uma atividade de casa também, caso vocês vejam e não consiga resolver alguma dessas questões. A gente parou lá na 18, a gente continua aqui da 19, até a 28? Não, que a gente não falou de complementar ainda. A gente pode fazer só até 18. O que tiver menos não dá para fazer, tá, pessoal? Só o que tiver união e interseção. Vamos deixar esse exercício para depois. Vocês podem fazer só a 19. Pronto, só a 19, que é o que tem união e interseção. 19. Então, fica lá até a 18. E aqui vocês fazem a 19. Beleza? Para não deixar em branco, união e interseção. Aí, na próxima aula, a gente fala sobre a diferença e aí vocês respondem o restante desses exercícios. Se ficar alguma questão que vocês não consigam fazer, coloque no comentário, tá? E aí a gente responde na próxima aula. Beleza? Até a próxima, pessoal. Valeu. Um ótimo final de semana para todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.